Olá, meu aluno. Como combinado, está aqui o nosso conteúdo programático para a nossa prova do dia 5/10, próxima segunda-feira, que vai acontecer às 18 horas. Aqui eu separei por matéria, como foi solicitado por vocês. 3 matérias ligadas a ciências / biologia e 3 ligadas à química. O que vai cair em ciências? Aquilo que está sendo mais trabalhado nos colégios. De forma online, mas está sendo trabalhado. Quando se refere ao IFET. Primeira coisa, célula, base de unidade e fundamental de todo ser vivo. Como que eu divido a célula? Existe a célula eucarionte, que possui membrana plasmática, que possui citoplasma, que possui núcleo. Existe a célula procarionte, ela possui sua membrana plasmática e o material genético fica disperso no citoplasma. Por quê? Porque não tem uma membrana importante chamada carioteca. Quem que são os representantes dos eucariontes? Os animais como nós, as plantas, os protistas e os fungos dos procariontes. O principal representante dos procariontes eu tenho as bactérias. Então, célula basicamente seria isso. Taxonomia e sistemática. Quando eu falo em taxonomia e sistemática, eu estou falando de quê? Eu estou falando da classificação biológica das espécies. O parentesco próximo. O que acontece aqui? Eu tenho a classificação em táxons. Do menor táxon para o maior táxon. Espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Quanto mais próximo da espécie, mais próximo evolutivamente nós somos. Quando mais próximo do reino, mais distantes evolutivamente nós somos. Cachorro e lobo são próximos. Homem e macaco são próximos. Onça, tigre, gatos são próximos. Por que isso acontece? Por causa do que a gente chama de taxonomia sistemática. Eu preciso classificar, organizar os seres vivos. Como é que é o nome? Como é que eu escrevo o nome? Nome binominal. Isso aqui chama epiteto específico. Letra maiúscula seguida de letra minúscula. O que significa isso? Homo significa o gênero, sapiens, espécie. Homo sapiens, epiteto específico. Evolução. O que é evolução? Nós seres estamos evoluindo positivamente. Mas existem 4 linhas de raciocínio sobre evolução e hoje nós vivemos o darwinismo. Que linhas de raciocínio são essas? A primeira, o cracionismo. O que é o cracionismo? O cracionismo é uma lei, é uma ordem fundamentada na Bíblia. Deus fez o homem e a mulher e todos os seres. Isso é a lei criacionista. Existe o fixismo. As espécies são imutáveis, ou seja, nascem de determinada forma e morrem da mesma forma que nasceram. Não sofrem mutação. Isso é o fixismo. Existe o lamarquismo. Lamarquismo aborda 2 temas. Lei do uso e desuso. O que quer dizer lei do uso e desuso? Se eu uso um órgão, ele é passado às próximas gerações. Se eu não uso, ele cai em desuso. Isso é a lei do uso e desuso. E lei da herança dos caracteres adquiridos. Ah, você fez uma tatuagem. Ótimo. A lei da herança dos caracteres adquiridos diz que você vai passar para a próxima geração aquela tatuagem que você fez. Esse é o Lamarck. Por fim, eu aceito, e a biologia aceita, a origem darwinista. O que é a origem darwinista? A origem darwinista fala de seleção natural. Espécies bem adaptadas sobrevivem e deixam descendentes. Espécies não adaptadas caem em extinção, entram em extinção. E ele traz como exemplo os dinossauros. E para falar de dinossauros, ele diz, não é o maior, o mais forte que sobrevive, e sim o mais apto. Então, por isso, por exemplo, que a nossa testa está crescendo. Por quê? Porque é muita informação. Por isso, por exemplo, que o nosso olho está cada vez mais esbugalhado, que a gente fala. Por quê? Por causa da luminosidade. Outro exemplo, a nossa pele está ficando mais seca. Por quê? Por causa do sol. Então, a minha pele precisa ficar mais seca, a sua pele precisa ficar mais seca. Por quê? A adaptação ao sol. Indivíduos bem adaptados sobrevivem e deixam descendentes. Em química, nós vamos falar da tabela e sua classificação. Vou parar aqui para você entender o que eu quero dizer com tabela e a sua classificação. Lembrando que tabela sempre a prova tem que dar para você.
Só que você precisa se organizar, se orientar sobre a tabela. Quais são as linhas de baixo? Eu tenho a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Por que eles estão lá? Quais que são os elementos que são completos dentro da tabela periódica? Os gases nobres, aonde que eles se localizam? Eu tenho os metais e eu tenho os não metais. Qual que é o único que não tem família? O hidrogênio. Por que ele não tem família? Outro exemplo, aonde que está a família B? Como é que eu olho famílias dessa forma na tabela periódica? Como é que eu olho período dessa forma na tabela periódica? E aonde que estão os principais elementos da tabela? Isso é tabela periódica. Classificação. Eu tenho, por exemplo, eu quero aqui fazer a distribuição eletrônica do elemento 6, Z6. Z significa número atômico. Então, eu preciso, como é que eu vou distribuir as camadas eletrônicas? K cabe 2, L cabe 4. Qual é o nome dessa camada aqui? Camada de valência. Isso aqui é tabela e suas classificações. K2, L8 e aí vai. Não posso esquecer sobre isso, tá? Tem também a atomística, o estudo do átomo, quando tudo começou. Todas as moléculas, as moléculas se agruparam e formaram átomos. E aí eu tenho 4 linhas de pensamentos. A linha de Dalton, que é a linha bola de bilhar. O que o Dalton acreditava? Que é uma bolinha de gude. O átomo é ali. Ele é indestrutível. Ele não sai e não entra nada. É a linha que eu chamo de bola de bilhar. Eu tenho a linha de Thomson. Qual que é a linha de Thomson? Pudim de passas. O que significa pudim de passas? A descoberta dos elétrons. Os elétrons foram descobertos ali. Eles achavam que os elétrons estavam encrustados. Vamos fazer uma torta e vamos colocar alguma coisa por cima. E ali, aquilo que está por cima, ele chamou de elétrons. Foi Thomson que descobriu os elétrons. Eu tenho Rutherford. O que o Rutherford fala? Rutherford acredita no modelo planetário. Eu tenho ali o Sol e eu tenho os planetas girando ao redor do Sol. É assim que ele acredita que é um modelo atômico ideal. E ali eu tenho prótons com carga positiva mais 1, elétrons com carga menos 1 e nêutrons com carga 0. E para finalizar eu tenho Bohr, que é o que eu aceito hoje. O modelo atômico de Bohr quer dizer que eu tenho aqui um centro que eu chamo de núcleo, É o núcleo central, aonde aqui eu tenho carga mais 1 dos prótons, e eu tenho aqui também a carga neutra, que é 0. E ao redor dele eu tenho as camadas K, L, M e ali por diante. Isso aqui chama-se quantização de energia. Então não posso esquecer, o modelo que eu aceito hoje é o modelo de Bohr. E para finalizar, eu tenho os fenômenos físicos e químicos. O que é o fenômeno físico? Aquilo que não muda, não altera. Eu tenho, por exemplo, um papel. Eu rasgo o papel, ele continua papel. É um fenômeno físico. Mas eu vou colocar fogo no papel, ele vai virar cinza. É um fenômeno químico. Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Na prova online do dia 5 não vai cair questões de cálculo. Mas na próxima, com certeza irá. Estudem, tirem suas dúvidas. Eu estou aqui para ajudar você durante toda a semana. Um abraço e até o dia da prova.